Vamos falar do Campeonato Alagoano? Segunda rodada e eu pude acompanhar pelo menos 2 jogos dessa rodada. Já que não teve o jogo do CSA, que foi decretado WO pela desistência do time do Igaci, foi decretado aí o 3-0, né, para a equipe do CSA. Então eu estive em casa para poder acompanhar pelo menos algumas partidas aí e conhecer os meus adversários. O Muricy empatou em 2-2 com a equipe do Coruripe, né? E foi um jogo bastante movimentado. Assim que eu liguei a TV para acompanhar, já estava 2-0 para a equipe do Muricy. E o time do Muricy, apesar de um Coruripe mais ousado, um Coruripe ousando mais, tentando chegar mais no ataque, tentando empurrar um pouco mais a equipe do Muricy, era o Muricy que chegava em contra-ataques. E o atacante George, que fez o primeiro gol do Muricy, acabou desperdiçando diversas outras oportunidades de ampliar o placar. Então poderia ter feito 3 ou até 4-0 a equipe do Muricy se tivesse sido um pouco mais eficaz. Na reta final do primeiro tempo, o Muricy teve um jogador expulso, o que mudou completamente a configuração da partida. O Coruripe, que já era um time mais ousado, começou a ousar mais ainda, apertar mais ainda e ser menos incomodado pelo Muricy. E faz o gol de empate, faz o primeiro gol logo no comecinho e empata o jogo de pênalti no meio do segundo tempo. A partir daí o jogo deu uma amornada. Mas entre isso tudo, né, os dois times fizeram muito mais do que apenas para 2 gols cada. Desperdiçaram muita chance. Teve, parece que, bola na trave. Teve jogador perdendo gol debaixo da trave, teve jogador se atrapalhando com a bola, né? Goleiro fazendo defesa, né? Então, assim, esse jogo foi 2-2, mas poderia ser facilmente um 3-3, um 4-4, um 5-5. Foi um jogo muito aberto para os dois lados, tá? Então, assim, na reta final até a gente vê os jogadores do Coruripe tristes com o resultado, porque realmente no segundo tempo, com um jogador a mais, estava perdendo de 2-0, consegue empatar aos 20 e poucos minutos, poderia ter levado o jogo para o final ali e virado esse jogo. Então a gente viu até o discurso do goleiro de que foi um empate com sabor de derrota. E realmente eu entendo, mas para um jogo que você sai fora de casa, perdendo de 2-0 e consegue um empate, tá ok, né? Massa, beleza, pelo menos não perdeu. Pelo que o jogo se desenrolou, foi um bom resultado. Poderia ter sido mais, teve oportunidade para fazer isso, né? Mas pelo menos não saiu no prejuízo. E o Muricy, um time que teve o resultado na mão, poderia ter matado, poderia ter saído do primeiro tempo com 3 ou 4-0. E ao contrário, né? Saiu com um 2-0 a favor, que é um bom resultado, mas com um jogador a menos. E o que deu mais espaço para o Coruripe. E o Muricy, acho que pecou também pela falta de visão do jogo também até, ou de comprometimento tático do treinador, porque perdeu o lateral esquerdo expulso e não repôs a linha defensiva. Continuou jogando com 2 zagueiros e um lateral, só. Não colocou ninguém para fazer ali compor a zaga. Não colocou ninguém lá para fechar mais a linha de 4 lá atrás, né? Manteve o mesmo padrão e acabou pagando por isso. Pagou caro. Poderia ser uma vitória que colocaria o Muricy num patamar de disputa aqui do campeonato, certo? Mas acabou pagando caro aí porque não conseguiu segurar esse placar. Asa e CRB, o outro jogo que eu assisti também, reedição da final aí dos últimos anos, né? Mas que o time do Asa fez, na minha opinião, uma partida melhor do que a do CRB. Teve bola na trave, teve gol anulado, teve Júnior Viçosa perdendo várias oportunidades, teve o goleiro do CRB fazendo várias defesas. Então, pra mim, o Asa foi um time que jogou melhor do que a equipe do CRB. O CRB que não teve o seu principal centroavante, o Anselmo Ramon. Então, talvez isso daí tenha tirado um pouco da equipe ter uma referência, alguém que tá lá para empurrar a bola para o fundo das redes. Então pode ter sido prejudicado nisso aí também, mas que também é uma equipe que tá treinando aí, né? Ontem, dia 16, teve então 14 dias de treino, né? 14 dias de preparação. O Asa tá treinando desde dezembro, desde mais tempo. Então é um time que, em tese, estava mais preparado fisicamente e taticamente para essa partida.
Foi um time que jogou até melhor, criou mais oportunidades, mas não soube definir. Júnior Viçosa sai ali como um posso dizer até piores em campo, porque teve algumas oportunidades ali e acabou desperdiçando, né, velho, o Júnior Viçosa. Fez um gol, é verdade, mas estava impedido, então, assim, acaba bastante prejudicado, né? Então, assim, foi um 0-0 que foi bastante movimentado. Então, assim, já inicia o campeonato alagoano com uma pegada bem diferente do que foi do ano passado, que eram jogos bem monótonos, né? E aí a gente teve também CSE 1, Penedense 2, duelo direto, eu acho, né? Assim, eu na live passada cravei até, por exemplo, o CSE sendo uma das equipes que ia brigar pela classificação. Mas agora o CSE já acumula 2 derrotas consecutivas para o CSA e para o Penedense. Penedense, para mim, é um time que vem forte nesse campeonato. Já ganhou suas 2 partidas. Cria uma certa gordurinha em relação ao 5º colocado, tá? Mas que o Penedense ainda vai jogar contra CSA, ASA e CRB, que são os principais aí times que vão brigar pela classificação. Mas que já dá uma boa alavancada na tabela de classificação, né? E o CSE se complica aí também, mas tá só a 2 pontos, né? Da equipe do Coruripe. Então tem aí a equipe do CSE algo ainda a tentar alcançar. Bom, essa foi a segunda rodada do campeonato alagoano. Já nesse final de semana temos a terceira rodada, amanhã e domingo. O CSA joga contra o Murici, vai ser a 4ª vez que o CSA entra em campo nesse ano, a 4ª dentro de casa. Depois ainda joga contra a equipe do Confiança pela Copa do Nordeste dentro de casa. E depois joga o clássico contra o CRB no domingo, no sábado quer dizer, que é como visitante, mas é no estádio Rei Pelé, que é dentro de casa, né? Então, tem também essa questão aí de jogar contra o maior rival, né? Então vão ser 6 jogos seguidos do CSA no estádio Rei Pelé. 5 como mandante e 1 como visitante. Mas também teremos aí já o Coruripe com os 3 pontos decretados aí contra a equipe do Igaci, né? Por conta do WO do Igaci, que desistiu do campeonato. Então até, por exemplo, o CSA já teve o 3-0 contra o Igaci. E na primeira rodada o 3-0 foi a favor do CRB contra o Igaci. E no domingo teremos Asa e Penedense. Oportunidade para o Asa se recuperar, né, na tabela e subir e entrar no G4. E para o Penedense aí manter também uma boa posição lá na tabela de classificação. E um CSE contra o CRB, o CSE é bastante pressionado. Se perder esse jogo também, e o CRB é bastante favorito para esse duelo, se o CSE perder esse jogo aqui, pode se complicar de vez na briga por classificação. Porque vai ver aí o Coruripe indo de certeza a 5 pontos, porque vai ter o WO contra o Igaci. Se perder, né, o CRB vai para 7 pontos. O Penedense vai ficar com pelo menos 6 pontos aqui, então vai ser o CSE com 0 e o primeiro time no G4 com pelo menos 5 pontos, sabe? Então, tem que se recuperar o mais rápido possível aí a equipe do CSE. Então tá aí um desenhozinho aí do campeonato alagoano, né?